Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar mais um bloco dentro do nosso curso Direito Administrativo com o Dudu. Módulo 4. Nós vamos estudar agora mais um princípio licitatório, que é o princípio, do interesse público. Professor, o que seria o princípio do interesse público? Pessoal, alcançar o interesse público é o grande objetivo da administração. Nós sabemos, inclusive vimos isso lá nos atos administrativos, e eu posso falar sem medo de errar, que qualquer atuação da administração pública, o que se quer, como regra, é alcançar o interesse público. Então, se a administração pública faz uma escola, se a administração pública demite um servidor que apronta, se a administração me multa quando eu furo o sinal, tudo isso é para alcançar o interesse público. Ou seja, o interesse público é o grande objetivo da administração pública. E quando nós vamos estudar as licitações, o princípio do interesse público, ele é estudado na forma do princípio da vantajosidade. O que é isso? O princípio da vantajosidade é o interesse público nas licitações. Guarda isso para você nunca mais esquecer. O princípio da vantajosidade é o princípio do interesse público nas licitações. E o que seria o princípio da vantajosidade? O princípio da vantajosidade é aquele que diz que a administração pública ela licita em busca da proposta mais vantajosa. E a proposta mais vantajosa é a mais vantajosa para a administração pública, ou seja, é aquela que mais visa alcançar o interesse público, que é o interesse da administração. Existe uma discussão aqui que a gente vai trazer um pouco mais para frente, que é discutir sobre o que seria, dentro dessa ideia da vantajosidade, sobre o que seria esse interesse público. Se seria o interesse público primário ou secundário. Legal? Seria aquela visão lá de supremacia dentro de um interesse público primário ou secundário. Mas inicialmente eu queria que você lembrasse, que você entendesse que quando nós falamos em princípio da vantajosidade, é que na licitação a administração pública busca sempre a contratação da proposta mais vantajosa. Mais vantajosa para quem? Para a administração, ou seja, é aquela que atende aquela que mais atende ao interesse público, Esta busca ocorre através da análise das propostas apresentadas, analisando a melhor relação custo-benefício nas contratações. Legal? Ou seja, analisando a relação de custo-benefício. Legal? Então, o que é o princípio do interesse público? Irmão, todo agir da administração é motivado na busca do interesse público, nunca do interesse privado, na busca do interesse público. Nas licitações, a busca deste interesse público está pautado, está marcado pelo princípio da vantajosidade, que é aquele que diz que a administração pública licita almejando buscar a proposta mais vantajosa para ela mesma, Proposta mais vantajosa para a administração. E a proposta mais vantajosa para a administração é aquela que mais atende ao interesse público, E aí a gente pode discutir a ideia do interesse público primário e a ideia do interesse público secundário, perfeito? A gente pode discutir a ideia do interesse público primário e a ideia do interesse público secundário. Então, discutindo essa ideia de interesse público primário e secundário, que eu ia até deixar um pouco mais para frente, vamos resolver isso aqui agora? Quando nós falamos em interesse público, o interesse público, ele pode ser primário ou ele pode ser secundário. O interesse público primário é o interesse público da coletividade.
né, é quando a administração pública age pensando em todos. Interesse público da coletividade. Já o interesse público secundário é o interesse, né, patrimonial da própria administração pública. Legal? Ou seja, significa dizer, né, que a administração pública está buscando, por exemplo, celebrar, né, fazer bons negócios. Quando nós vamos estudar, né, o interesse da administração pública na licitação, via de regra, nas licitações, o interesse público ele é secundário. É o interesse público patrimonial. Por quê? Porque quando a administração pública licita, ela quer achar a proposta mais vantajosa para a própria administração. Ou seja, nós estamos vendo a administração pública querendo fazer bons negócios. Por isso que a gente diz que esse princípio do interesse público nas licitações, ele na verdade é representado pelo princípio da vantajosidade. Por quê? Porque a administração pública, quando licita, ela quer a proposta mais vantajosa para ela. Ou seja, não é o interesse da coletividade, é o interesse patrimonial da própria administração. É a administração pública querendo fazer bons negócios. Quando a administração pública quer fazer bons negócios, ou seja, ela quer, né, vantagens patrimoniais, é o famoso interesse público secundário. Óbvio que o interesse público secundário, reflexamente, ele chega no primário. Porque uma administração pública que faz bons negócios, acaba que ela atrai, né, grana, ela atrai subsídio para a coletividade. E uma administração pública que faz maus negócios, coloca a coletividade em risco. Mas, né, quando a administração pública licita, querendo selecionar a proposta mais vantajosa para ela, isso aqui é interesse público secundário, ou seja, é interesse público patrimonial. É a administração querendo fazer bons negócios, tá bom? Tá bom. Isso aqui já caiu. Eu não vou afirmar assim de ponto. Mas numa prova TRT da Bahia. Uma prova TRT da Bahia, né? Salvo engano, foi mesmo, que eu estava até lá dando aula, né? Eu estava no revisão de véspera lá na OAB, né? E aí me trouxeram essa questão para eu dar uma olhada. E aí, pessoal, tá certinho, não tem problema nenhum não. Legal? A administração, quando licita, ela quer alcançar interesse público da coletividade ou interesse público patrimonial. Ou seja, ela quer selecionar a proposta mais vantajosa para ela, não é isso? É. Então isso é interesse público secundário. É a administração com interesses patrimoniais querendo celebrar bons negócios. Tá bom? Perfeito. E aí a gente tem agora o princípio da probidade administrativa. Ou seja, como uma decorrência lógica do princípio da moralidade, né, a gente, como é que se diz, tem que ter a certeza que, inclusive também nas licitações, a administração vai agir com ética, com honestidade e com boa fé. Ou seja, em qualquer situação, inclusive nas licitações, nós, eu e você e toda a coletividade, nós esperamos que a administração se comporte com ética, com honestidade e com boa fé. Legal? Inclusive, né, a gente sabe que se a administração em algum momento ela falha com a ética, com a honestidade, com a boa fé, a gente vai ter um negócio chamado amoralidade. E como todos nós já sabemos que a moralidade é uma forma, né, de probidade qualificada, ou seja, melhor dizendo, que a probidade é uma forma de moralidade qualificada, em última análise, se a administração pública, inclusive nas licitações, ela não age com ética, com honestidade, com boa fé, vai ter a moralidade. E se tem a moralidade, tem improbidade administrativa. Então, deixa eu reconstruir com você o raciocínio. Então, pelo princípio da probidade, o que a gente espera? A gente espera
que a administração pública haja com moralidade. E o que é agir com moralidade? É agir, né, com, vamos lá, ó, ética, honestidade, nós já vimos isso aqui hoje. Honestidade, né, e boa fé. Se a administração pública falha em qualquer um desses, ela falha na ética, falha na honestidade ou falha na boa fé, ela erra em qualquer um desses três pilares, vai haver um negócio que nós chamamos de amoralidade, ou seja, o ato vai ser amoral. E se a improbidade é uma forma de moralidade qualificada, todas as vezes que a administração pública e seus agentes agem de forma amoral, vai ter um negócio chamado improbidade administrativa. Olha que coisa louca. Saímos da moralidade, avançamos para a improbidade. O ato amoral, em última análise, ele pode gerar, né, a improbidade. E nós temos dois artigos, na verdade, duas previsões normativas na lei de improbidade que trata da improbidade administrativa nas licitações. Vamos ler essas duas normas que tratam da improbidade administrativa nas licitações? Olha o que diz o artigo 10, ó. Ele fala assim: constitui ato de improbidade administrativa que cause lesão ao erário. O que é lesão ao erário? Prejuízo à administração pública. Qualquer ação ou omissão dolosa que enseje, né, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbradamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º, ou seja, da administração pública de uma forma geral. E, notadamente, aí vai dar para mim aqui, ó, inciso 8, frustrar a licitude de processo de licitação. Pessoal, frustrar a licitude de processo licitatório, ou seja, quando o agente público pratica alguma conduta ilegal dentro do processo de licitação, frustrar a licitude no processo licitatório, legal? E também, né? Ou dispensá-lo indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva, é improbidade. Então, todas as vezes, né, que o agente público frustra a licitude, pratica um ato ilegal dentro da licitação, ou, né, dispensa indevidamente a licitação, acarretando perda patrimonial efetiva para a administração, isso aqui é improbidade administrativa, na forma do artigo 10, inciso 8, da nova lei de licitação, da lei de improbidade administrativa. Essa lei aqui, ó, Lei 8429 de 1992, recém-alterada pela Lei 14.230 de 2021. Mas essa lei aqui, tá? Da mesma forma, o artigo 11 dessa lei, da lei de improbidade, diz assim, ó: constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, né, ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e legalidade, caracterizando uma das seguintes condutas. Número 5, frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público de chamamento ou de processo licitatório. Pessoal, todas as vezes que alguém frustra o caráter concorrencial, ou seja, a competição de um processo licitatório, o agente público que faz isso, ele pratica improbidade, porque está previsto no artigo 11, inciso 5, da nova lei de licitação. De novo, gente, da lei de improbidade administrativa, essa lei aqui, Lei 8429 de 1992.
A famosa LIA, Lei de Improbidade Administrativa, recém-alterado pela Lei 8429 de 92. Recém-alterado pela Lei 14.230 de 2021. Perfeito? Essa lei aqui, ó, alterada por essa lei, é ela que diz isso aqui no artigo 10 e isso aqui no artigo 11, que são as formas de improbidade administrativa dentro da licitação. Tá bom? Então vamos lá, ó. O princípio da probidade, o princípio da moralidade, ou da probidade, né? Ele diz que, né, o agente público ele tem que agir de forma proba. E se o agente público tem que agir de forma proba, ele tem que agir com moralidade. Tem que agir com ética, honestidade e boa-fé. Se o agente público falha, né, vai acontecer a famosa amoralidade. E a amoralidade, em última análise, é improbidade administrativa, já que improbidade é uma forma de moralidade qualificada. Legal? E aí, a Lei 8429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa, no artigo 10 e no artigo 11, ela separa dois incisos dizendo para a gente quando que eu vou ter, né, improbidade administrativa nas licitações. Por quê? Porque se quebrou a probidade, quebrou a moralidade, agiu-se sem ética, ou sem honestidade, ou sem boa-fé, causou-se um ato amoral, causou improbidade administrativa. Legal? Quando é que eu vou ter improbidade administrativa? Na forma do artigo 10, inciso 8, quando algum agente público frustra a licitude do processo licitatório ou da causa de forma indevida a sua dispensa, ou seja, deixa de fazer quando a lei mandava fazer a licitação. E na forma do artigo 11, quando o agente público, né, frustra o caráter concorrencial, ou seja, quebra a competição no processo licitatório. Legal? Em todos esses dois casos, a Lei de Improbidade, a Lei 8429 de 92, recém-alterado pela Lei 14.230 de 2021, trata isso como improbidade. Na seguinte ordem, vou falar de novo que eu fico preocupado, né? Corro o risco de ser chato, mas não sou omisso. Ou seja, se o ato do poder público não foi probo, o que não é probo é amoral. Por quê? Porque a probidade é uma forma de moralidade qualificada. Se é amoral, é porque o agente público ele não agiu. Não agiu com o quê? Ele não agiu com ética, não agiu com honestidade e não agiu, não agiu com boa fé. Se o agente público não age com ética, ou com honestidade, ou com boa fé, ou não age com nenhum deles, né, aconteceu uma conduta amoral. E essa conduta amoral, em última análise, é improbidade administrativa. Né? Nas licitações, essa improbidade administrativa está no artigo 10, está no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Né? O artigo 10, mais precisamente, inciso 8, diz que é improbidade administrativa na licitação frustrar a licitude ou dispensar de forma indevida. O artigo 11 diz que é improbidade na licitação frustrar o caráter de concorrencial, ou seja, a competição, favorecer alguém na licitação. Então, né, se isso acontecer, na forma do artigo 10 e do artigo 11, né, artigo 10, inciso 8, artigo 11, inciso 5, da Lei de Improbidade, essa lei aqui, ó, Lei 8429 de 92, alterado pela Lei 14.230, aconteceu o ato improbo, um ato amoral, né, porque, né, um agente público ou mais não agiu com ética e ou com honestidade e ou com boa fé. Pronto, eu tenho improbidade. E hoje essa improbidade está tipificada. Aí, eu gostaria muito que você decorasse esses dois incisos, o inciso 8 e o inciso 5. Inciso 8 do artigo 10, inciso 5 do artigo 11
que são as duas formas de improbidade específicas dentro do processo de licitação, ok? Ok. Pessoal, vamos entrar agora no princípio da igualdade. O princípio da igualdade também é um princípio geral. Ele se aplica a toda a administração. Ele não é um princípio setorial, né? E pelo princípio da igualdade, né, a administração pública tem um dever de tratar todos de forma igual. E também tratar os desiguais de forma desigual. Essa é a famosa isonomia material. Legal? Esse princípio da igualdade, tecnicamente, ele é chamado de isonomia material. Ele é muito mais do que uma isonomia somente formal, né? Ele manda tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. Ou seja, os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, né? Professor, fora das licitações, o senhor pode me dar um exemplo em que os desiguais, ou seja, em que os diferentes, são tratados de forma diferente? Fácil, só você entender, né? Lá no coletivo, no ônibus, quando você entra, tem assento reservado, por exemplo, para idoso. O idoso nem passagem paga, nem a tarifa ele paga. Por quê? Porque entende-se que o idoso ele tem mais gasto com a saúde, com a sua mobilidade, né? Ele não tem mais tanta força de trabalho, ou seja, no seio social ele é diferente e por isso ele tem que ser tratado de forma diferente. Nós chamamos isso de isonomia, isonomia, né? E não é uma isonomia qualquer, isonomia material, tá bom? Perfeito. Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, né? No direito administrativo é uma decorrência lógica do princípio da impessoalidade, legal? Onde todos devem ser tratados com igualdade pela administração, reconhecendo que a administração, né, pode tratar sujeitos diferentes de forma diferente. Isso aqui não tem nada de inconstitucional, perfeito? No processo de licitação, ou seja, trazendo essa ideia da igualdade para o processo de licitação, o que é igualdade na licitação? Importa no dever de tratamento, ou seja, tratar todos os licitantes de forma igual, dando a todos os licitantes a chance de vencer o processo de licitação. Ou seja, significa dizer que todos que participam da licitação vão ter a chance de ser o famoso licitante vencedor. Ou seja, qualquer empresa que participar da licitação, ela vai ter a chance de ser vencedora, em pé de igualdade, basta que ela tenha, né, a proposta mais vantajosa. Perfeito? Olha aqui, ó. Dentro da ideia da isonomia material, o que é isonomia material? Aquela que permite que os diferentes sejam tratados de forma diferente. Legal? Admite-se o quê? Que alguns licitantes podem ser tratados de forma diferenciada. O melhor exemplo que eu posso dar isso é a EPP e a ME. O que é EPP? Empresa de pequeno porte. E a ME? A microempresa. Esses dois camaradas aqui, ó, eles são tratados de forma diferente. Por quê? Porque a lei vai dar para eles vários privilégios. A gente vai ver isso aqui de forma separada, tá? Daqui a pouquinho aqui embaixo. Tá? Vocês vão ver, né, que a lei dá para eles vários privilégios. Muitos privilégios. E, obviamente, que esses privilégios, né, são privilégios que são dados por lei. Por isso que aqui não tem nada de ilegal e muito menos de incondicional. Por quê? Porque eu não posso achar, né, que, por exemplo, uma multinacional ela seja igual a uma microempresa no processo licitatório. Imagine você que o município quer fazer uma licitação para comprar cadeiras escolares. Aí me vem uma multinacional chinesa, né, e uma empresa brasileira, uma microempresa, aqui da Baixada Fluminense. Será que elas têm a mesma chance? Claro que não, cara.
E por não ter a mesma chance, reconhecer que a multinacional é infinitamente mais forte, né, financeiramente, é que a lei vai dar à ME vários privilégios, tanto a ME quanto a EPP. Vai dar vários privilégios. A empresa de pequeno porte e a microempresa. Já já você vai ver comigo quais são esses privilégios. Segura aí, que a gente vai estudar daqui a pouquinho esses privilégios, tá? Vencido o princípio, né, da igualdade, eu tenho que chegar ao princípio do planejamento. Pessoal, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Você é igual a mim que vai para o mercado sem fazer lista? Se você vai para o mercado sem fazer lista, você deixa de ter 3 perguntas imediatas. Né? Quando você vai lá para o mercado sem fazer uma lista, sem essa lista aqui. Ó. Certamente você deixa de comprar o que você precisa, porque você não sabe o que você precisa. Você compra o que teoricamente não precisava agora, ou até mesmo que não precisa, e você não sabe quanto você vai gastar. Você não sabe quanto essa compra vai abalar ou não o seu orçamento. A administração pública, você tem direito de fazer isso, porque o dinheiro é seu. Agora, a administração pública, ela não tem direito de fazer isso, porque o dinheiro, né, é do povo. Se o dinheiro é do povo, a administração pública não tem desculpa, não tem razão para gastar sem planejar. Ela só pode gastar com planejamento. Ou seja, né, a administração pública deve planejar para licitar e para contratar. Ou seja, planejar para licitar e para contratar, isso aqui tem um objetivo. Qual é o objetivo? Para poder gastar bem. O que é gastar bem? Gastar o necessário do dinheiro que pertence ao povo. Se o dinheiro pertence ao povo, esse dinheiro tem que ser bem gasto. Legal? E aí, ó, a administração pública planeja. Planeja para licitar e planeja para contratar. Né? Aqui, ó, saber o que será contratado e a disponibilidade financeira para tanto. Né? Então, eu vou licitar a compra de 10 carros, porque eu preciso de 10 carros. Eu, município, vou licitar a compra de 10 carros, porque eu preciso de 10. Se eu preciso de 10, não tem porquê eu contratar 20, eu licitar 20, porque eu só preciso de 10. Então, essa ideia de planejamento é pensar para licitar, para contratar, e pensar para gastar o dinheiro público, né? Ou seja, pensar de acordo com a disponibilidade que a administração tem. Ou seja, pensar com o famoso caixa da administração. Ou seja, quanto que a administração tem em caixa? Né? Qual o orçamento que ela tem para isso? A gente vai respeitar isso fielmente. Legal? Perfeito. E aí, né, se você não sabe, a nova lei de licitação, daqui a pouquinho a gente está chegando nisso. Tá? Deixa eu apagar aqui. A nova lei de licitação trouxe para a gente, né, o famoso processo comum de licitação. E o processo comum de licitação, deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho. O processo comum de licitação, né, ele tem 7 fases. Olha as 7 fases aqui. Perfeito? Olha as 7 fases. E a primeira fase do processo de licitação é a fase preparatória. E você vai ver comigo, aqui embaixo no artigo 18, que a fase preparatória é a fase de planejamento. Ou seja, antes da administração pública publicar o edital, ou seja, divulgar o edital de licitação, na fase planejamento, ela vai se perguntar assim, ó, o que eu vou licitar? Quando eu vou contratar? De quanto eu vou precisar para contratar? De quanto eu vou precisar para licitar? Eu vou ter verba para isso? Da onde eu vou tirar se eu não tiver? É um empréstimo? Tudo isso faz parte do planejamento. Legal? E aí, obviamente, né, passando a fase de planejamento, vem mais 6. Divulga o edital, a apresentação de propostas e lances, julgamento, habilitação, fase recursal e homologação, que é quando a licitação efetivamente chegou ao fim. Legal?
Perfeito. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas eu queria que você entendesse que hoje isso aqui é tão sério, né, que a primeira fase, a fase número 1 do processo de licitação é o planejamento. E planejamento, por quê? Porque se trata da fase preparatória. Preparar é planejar. Então, a fase preparatória é o planejamento licitatório. Professor, onde é que o senhor descobriu isso? No artigo 18. Aqui, ó. A fase preparatória do processo de licitação é caracterizada pelo planejamento. Ou seja, preparar é planejar. É isso que diz o artigo 18 da nova lei de licitação e deu origem ao princípio do planejamento, tá? 10º princípio. Princípio da transparência. Olha aqui rapidinho. Nós vimos que no artigo 13 da lei de licitações, né, determina que o processo de licitação é um processo público. E se é um processo com publicidade, um processo público, é um processo transparente, tá? Olha aqui, ó. Via de regra, tudo que é público é transparente. Por que eu falei via de regra? Porque às vezes, né, o cara é tão profissional na malandragem que mesmo que o ato seja público, não vai ser transparente. É uma publicidade toda truncada. Uma publicidade às avessas. Mas a regra é, se eu estou diante de um ato público, de um processo público, eu estou diante de um ato ou um processo transparente. Com a licitação não é diferente, né? O artigo 13 disse que a licitação é pública. Se ela é pública, ela é transparente, tá? Por isso que a doutrina defende que a transparência é uma forma de efetivação da publicidade. Ou seja, não tem como a publicidade ser efetiva se não tem transparência. Isso aqui é uma regra, uma recíproca verdadeira. Se tem publicidade, tem transparência. Se tem transparência, tem que ter publicidade. Uma administração transparente, ela não pode ser, jamais será sigilosa. Legal? Exceto naqueles casos em que a lei permite, aqui na licitação, quando houver, né, risco à segurança do Estado, da sociedade, e nos casos em que a lei admite o sigilo das propostas, né, e o sigilo do orçamento. Já viu comigo isso quando nós analisamos o princípio da publicidade, correto? Para a gente fechar esse bloco, vamos dar uma olhada no princípio da eficácia. Só para começar, ó. Princípio da eficácia é diferente de princípio da eficiência. Eficiência nós já vimos, né, aqui em cima, que é a administração fazer ao máximo, gastando o mínimo. Isso é princípio da eficiência. Só que o princípio da eficiência não tem nada a ver com o princípio da eficácia. Perfeito? Perfeito. E o que seria o princípio da eficácia? É a aptidão para o ato, né, para a produção de efeitos. Lembra que nós estudamos? Se você não teve oportunidade de fazer o módulo de ato, vou relembrar agora. Ó. Em atos administrativos, nós estudamos que todo ato ele tem 3 etapas. Na etapa 1, né, é ver se o ato existe. Né? Na etapa 2, é ver se o ato é válido. E na etapa 3 é ver se ele está produzindo efeitos. Se ele tem eficácia. Né? Se o ato administrativo está produzindo efeitos, é porque ele tem eficácia. Não é à toa que a eficácia é a aptidão do ato para produzir efeitos. No processo de licitação, né, temos que após eles, né, que após a publicação, os atos do procedimento licitatório passam a ter eficácia, ou seja, produzem efeitos no mundo jurídico. Segue a regra, né, gente? A eficácia traz, a publicidade traz eficácia. Então, pelo princípio da eficácia, nós temos uma regra, né, que vale para o direito como um todo, inclusive na licitação. Se o ato do processo de licitação tornou-se público, via de regra, ele vai começar a produzir efeitos. Se o ato tornou-se público, ou seja, se ele foi publicado na imprensa oficial,
ele vai começar a produzir efeitos, salvo nas exceções previstas em lei, né? Estão lá no artigo 13. Quando houver risco à sociedade, risco ao Estado, quando, né, a administração entender pertinente colocar sigilo no conteúdo das propostas e no orçamento possível, ou seja, no provável gasto que a administração pública vai ter. Artigo 13, combinado com o artigo 24 da nova Lei de Licitações. A Lei 14.133 de 2021 são os casos onde é possível sigilo nas licitações. Mas, em regra, não é possível sigilo. E aí, a licitação, ou seja, o ato da licitação tornou-se público, o ato da licitação tornou-se público, ele começa a produzir efeitos. Perfeito? Perfeito. Pessoal, vamos dar um intervalo? Já meia hora de aula gravada, de bloco gravado, né? Vamos dar um intervalinho e no próximo bloco eu volto com o princípio da segregação das funções. Princípio da segregação das funções. Estamos juntos até aqui? Estamos juntos até aqui. É Vapt e Vupt.